que reage ao eletroquimismo do corpo físico, nós também colocamos uma alternativa, que é a alternativa que nós colocamos como a nossa melhor visão do ser humano. Que nós somos, na realidade, consciências cósmicas, né? Que utilizamos um corpo físico para manifestação nesse planeta, nesse momento, aqui e agora. Então, essa é uma visão um pouco diferenciada quando a gente fala sobre quem eu sou, né? Porque a gente se integra ao mundo, ao universo onde nos rodeia, onde nós estamos. E essa é a visão que vocês vão sempre ver falar aqui dentro da biocibernética, é que nós somos um complexo cósmico energético. E a energia sempre vai ser mencionada como uma ação da biocibernética. Não nos preocupamos demais com o corpo biológico, nós nos preocupamos muito com os outros corpos do ser. Tá? E nunca, né, esquecemos, nunca devemos esquecer que a casa do Pai tem muitas moradas. Daí porque nós sempre dizemos a biocibernética ela está embasada em um tripé de conhecimento. Um tripé, cuja uma coluna espiritual é comandada pelos irmãos Ramatiz. Uma outra coluna científica é a que vem de todo esse conhecimento escrito que foi trazido a esse planeta por uma entidade chamada Fabian Carmen, que há muitos anos lançou isso no Brasil como projeto, no mundo inteiro como projeto Carmen, e que depois no México ele se chamou Medicina Integral. E a partir do conhecimento do México é que nós trouxemos para o Brasil. E também não esquecendo que nós temos na biocibernética uma conexão com entidades que são consciências, não são mais espíritos, são seres de uma outra dimensão. E esses seres de uma outra dimensão vêm através de um comando que nós chamamos Comando Astra Sheran, ou seja, nós trabalhamos com naves, né? Quem é vidente sabe, vê e enxerga. E nós temos normalmente uma nave ancorada quando nós abrimos o nosso trabalho com a proteção dos pratos, e junto conosco trabalham esses seres prateados. Que usam essa vestimenta, como aqui esses irmãos jantares, para mostrar-se para nós como nós queremos que eles sejam vistos. Então vocês vejam que a gente, quando trabalha na biocibernética, vocês trabalham na biocibernética, nós temos que estar bem conscientes de que esta visão da biocibernética é uma visão de integração do ser humano ao mundo da energia, ao mundo cósmico. Né? E o que é a biocibernética em si, então? O que define a biocibernética? Primeiro, ela começa com a palavra terapia. Só que essa palavra terapia está ligada a uma outra palavra, que é a ciência. A biocibernética, ela tem muita definição científica junto com ela. À medida que vocês vão estudando, que foram lendo o que ocorre no mundo da ciência hoje, vocês vão vendo que a biocibernética está sempre dando respostas que se coadunam com a investigação científica. Então, vocês lendo os livros hoje de Bruce Lipton, os livros desses seres, principalmente esses neurologistas modernos, nós estamos vendo que eles estão falando uma linguagem e estão descobrindo coisas sobre o ser humano, uma comunicação celular, etc., que para nós na biocibernética isso é o que acontece.
na prática da biocibernética, vocês vão ver que quando se lida com o corpo etérico, a gente está lidando com um instrumento extremamente avançado para o conhecimento que hoje a ciência tem. Então nós estamos para e passo junto com a descoberta científica e estamos sempre alertando que o corpo humano, né, vamos ver aqui a definição, que a biocibernética é uma ciência de conotação espiritualista trazida do planeta por consciências cósmicas com a finalidade de mostrar que o ser humano é um todo integrado por energias que interagem em tempos, movimentos e campos absolutamente precisos. É uma visão que vocês vão ter do corpo humano, do ser humano, diferenciado de qualquer coisa que vocês viram, porque sempre ela obedece a uma absoluta precisão. Cada célula nossa, ela nasce, cresce e vai definhar de acordo com um processo absolutamente certo e programado. Quando é rompido esse equilíbrio, então, o ser humano adoece. E recompor esse equilíbrio no ser humano quando ele está doente, que é a tarefa do ser humano, da biocibernética. Nós não curamos ninguém, nós simplesmente refazemos o equilíbrio do ser e indicamos caminhos para que esse ser ele possa buscar, né, dentro de si, através do seu estudo, através da vontade de se curar, ele vai buscar o seu estado de novo de saúde. Né? Para nós, na biocibernética, o ser não está doente porque tem uma doença, mas ele tem uma doença porque está doente. Vocês vejam que essa definição ela é completamente diferente, porque para nós não nos interessa a doença do ser. Quando ele chega aqui com câncer, quando ele chega com anemia, quando ele chega aqui com problemas traumáticos, para nós isso não interessa, nos interessa como ele fez aquilo. Para nós sempre o ser humano, através dos seus processos psicológicos, através dos seus processos de relacionamento, as suas formas de pensamentos, ele cria um desequilíbrio. E ao criar esse desequilíbrio, ele adoece. Portanto, tem uma doença porque ele está doente como ser humano. Compreende? E se vocês olharem sempre isso dentro de casa, sempre olhando, quando as coisas desarmonizam, a gente, o sistema imunológico cai, a gente pega uma gripe, um resfriado, uma coisa, e aí as coisas começam a complicar, os atritos, etc. Né? Na biocibernética nós temos uma partícula, que vocês vão ver muito falar nisso aqui. É uma partícula chamada parton. Essa é a menor partícula detectada pela ciência. Só que tem uma diferença. A menor partícula até hoje detectada pela ciência se chama quark, ou quantum de energia. Para nós, o parton ele é muito menor ainda. Seria aquilo que hoje se dizem as ondas da física quântica. Então aí no manual está muito bem definido o que é, como é que se cria e etc. Tá? Aqui são coisas que nós falamos a vez passada, né? Que nós não vamos passar, que nós vamos ler isso um pouco. E a biocibernética para nós ela está embasada em 6 pilares, 6 pontos aonde nós devemos estudar, ou 7 pontos onde devemos estudar. Primeiro nós vamos conhecer o microcosmos humano, projeção dos níveis de consciência. E assim que eu terminar aqui, nós vamos ler no manual, para não deixar essa coisa pendente para vocês lerem depois, tá?
o movimento das energias no ser humano. Nós vamos verificar quais são os caminhos que a eletricidade, o magnetismo passam para o ser humano, como é que isso reage à força gravitacional. Então tem bastante coisa que aparentemente seria difícil porque é física, mas na realidade quando vocês começam a integrar isso com os nomes conhecidos, como chakras, etc., vocês vão vendo que a coisa, não, isso não é tão diferente do que eu já li uma vez na vida. E hoje à tarde ainda nós vamos passar pelo terceiro pilar, que é a mente no equilíbrio do ser humano. Nós vamos mostrar para vocês como é que é feito, como é que é composta a mente do corpo etéreo, as esferas mentais, como é que elas interagem, como é que essas energias funcionam, como é que interagem uma coisa com a outra e como é que as nossas emoções interagem com isso. Na próxima semana vocês vão ter, no próximo encontro, que é dia 11, de junho, vocês vão ter o segundo pilar, o movimento das energias no corpo humano e a ação terapêutica das cores. Vocês vão ver os dois pilares durante todo o dia com bastante calma, dá para ver perfeitamente bem isso. Depois nós vamos ter 2 semanas seguidas de radiestesia, em que a gente só vai trabalhar a radiestesia. 2 finais de semana em que vocês vão aprender a mexer com o pêndulo, que é a nossa ferramenta de trabalho, E também a saúde energética do ser, que nós vamos ver na última semana, juntamente com a biocibernética bucal. Depois disso, então, nós vamos ter 2 ou 3 semanas com o Lix, que ele vai dar as ações diferenciadas para as crianças. Então vocês vão aprender o que é a biocibernética infantil, como é que se trabalha, como é que a casa vê essas crianças do 3º milênio, etc. E nós temos um manual que nós chamamos de manual de técnicas, que esse manual de técnicas só é dado para aqueles que ficam trabalhando em biocibernética, porque tem coisas ali que a gente quer que fique sempre só nas casas e com as pessoas que depois vão trabalhar. Então, à medida que vocês forem se integrando ao trabalho de biocibernética, esse manual vai ser dado para vocês poderem, então, trabalhar. Isso tudo aqui a gente já viu na semana passada, não vamos ficar muito tempo nisso, mas hoje nós vamos agora de manhã terminar o primeiro pilar, projeções dos níveis de consciência, e depois nós vamos ler esse manual, que é para vocês entenderem o que está escrito ali, como está escrito, o que quer dizer, se tem dificuldade de interpretação. Projeção dos níveis de consciência é o entendimento que nós temos de que no universo toda a pulsação é setenária. Tudo nesse universo se projeta em 7 tempos. Todo o universo conhecido, tudo aquilo que a ciência enxerga, toda essa manifestação aqui é uma pulsação em 7 tempos. Neste universo onde nós estamos em 3ª dimensão. Nós temos 7 corpos, tudo é 7. Nós temos 7 corpos e campos de manifestação da divindade nossa, que nós vamos ver esses corpos. 3 pertencem à essência do ser. Dos 7, 3, os 3 superiores, pertencem somente a mim. E ninguém pode entrar nesses campos porque eles não estão nesta dimensão. Ninguém entra na minha essência, ninguém entra no meu espírito, porque isso aí só pode entrar com o meu padrão vibratório de energia. 4
corpos se manifestam no processo encarnatório. Então, onde é que nós vamos trabalhar na biocibernética? Nos 4 corpos mais densos do ser. Né? Os 3 corpos superiores do ser, eles estão estabilizados numa outra dimensão, não é numa outra frequência, é numa outra dimensão do ser. Assim como os irmãos de Astra vêm de uma 8ª dimensão, nós temos os nossos corpos mais sutis numa 5ª dimensão. E a conexão desse corpo sutil, desse espírito, desta mônada divina que encarna em nós temos um campo cristalino, um campo em que ele é basicamente formado por silício, que faz esta conexão de energia para cima, que é o chamado corpo essencial ou o nosso mental abstrato. Esses 4 corpos mais densos são corpos que têm forma humana. Quanto mais sutil ele, menos o formato humanoide ele tem. Então nós temos um campo consciencial, ou chamado de mental superior, que é onde nós temos os registros e guardamos os nossos contatos, onde tem a reserva daquilo que de uma existência para outra a gente guarda. Nós temos um campo que nós chamamos a mente do ser, a alma do ser, que é um corpo que sobrevive à morte e que faz o processo de estar no plano espiritual depois da morte, mas que é uma manifestação espiritual que evolui durante o processo em que a gente está no planeta para aprendizado, utilizando daí os 2 corpos mais densos. A gente evolui aqui no planeta. E quando a gente está em corpo de alma, a nossa alma vai para o nosso plano moral depois da morte, aquele plano que nós conseguimos alcançar no nosso processo evolutivo. E lá também, durante o processo em que ele está lá, ele evolui. Ele estuda, ele trabalha, ele desenvolve, ele cria coisas, para poder, quando vir para cá, ter uma bagagem maior de aprendizado. Então o espírito nunca involui, o espírito sempre evolui. Por quê? Porque o espírito evolui? Porque ele recebe a cada vez que nós realizamos essa nossa experiência vivencial, o resultado da nossa vivência fica gravado nesse campo mental concreto, mas aquilo que nós aprendemos com sabedoria vai para cima para o espírito. Então ele fica conhecendo mais do planeta, conhecendo mais do processo evolutivo, conhecendo mais sobre nós mesmos, né? Aquilo que nós evoluímos em sabedoria. O conhecimento ele fica restrito aos corpos mais densos. A nossa alma podia ter passado a encarnação aqui só aprendendo, mas ela não evolui. Ela estaciona, ela adquiriu coisas, teve conhecimentos novos, mas ela não transformou nenhum conhecimento desse em sabedoria. Então disse que a alma estaciona, ela ficou aqui, mas quando ela evolui, quando ela aprende e transforma um aprendizado moral em sabedoria, ela manda esse aprendizado em sabedoria ele manda esse aprendizado em sabedoria para cima. Nós nunca retrocedemos, porque quando nós morremos, nós vamos dar uma lambidinha mais ou menos longa pelo umbral, porque nós temos que derreter as coisas do nosso etérico, derreter as coisas que ficaram no nosso campo mental e que são daninhos e que não se coadunam com a nossa evolução moral. Compreende? Nós já temos uma evolução moral de muitas e muitas encarnações.
Então nós estamos num plano moral de evolução. Nós vamos liberar daqui as coisas que nós, nesse planeta, por problemas sociais, por problemas psicológicos, por problemas de relacionamento, por formas de pensamentos, pelas coisas que nos atingem durante a nossa existência e que nos baixam a frequência. Mas a minha moral está aqui. Só que isso me atinge de tal maneira com que aparentemente eu desceria, eu não desço. Só que isso fica a nível de um aprendizado deletério. Então isso aqui eu tenho que soltar no umbral. Não significa umbral como uma coisa ruim. Não é lá onde estão aqueles obsessores. Não, é qualquer campo de energia que não me permite eu voltar para o meu lar. Compreende? Para o meu campo moral. Então você vai no livro do André Luiz ali, no primeiro livro do André Luiz, que é o Nosso Lar, ele mostra os vários lugares, né, de acesso, aquelas colônias pequenas onde ficam aquelas pessoas. Me lembro bem que no livro ainda fala daqueles padres, né, que ainda estão acreditando piamente que a adoração às suas virgens, aos seus santos, ainda é a solução. Eles ficam ali e vão ficar ali até eles entenderem que existe algo maior. Eles não estão num sofrimento, mas não estão descartando aquilo que moralmente não cabe mais nele. Depois você fez essa lambida por aqui, você vai para o seu plano moral, vai para uma escola. Pode ser o Nosso Lar, pode ser o lar do Grande Coração, pode ser qualquer um dos lares que estão em uma certa frequência, na mesma dimensão, numa frequência maior ao redor do planeta. Ali você vai então ser recebido e você vai estagiar. Ali você vai se sentir em casa. E ali você vai fazer mais um processo de aprendizado para que você, quando vier, você poder escolher aquilo que está aqui no seu registro da caixa, para você poder vir para cá e corrigir. Compreende? Então esses são os 4 corpos de manifestação do ser. Esses são os 4 corpos em que a biocibernética Ramatiz trabalha. Nós trabalhamos basicamente em cima do corpo, da matriz energética, que é o corpo etérico. Trabalhamos em cima da matriz encarnatória, que é o processo das ligações da alma, que vai comandar o corpo físico. E vamos lá no corpo causal buscar coisas, registros, vidas passadas da pessoa que ficaram trancadas e que não permite com que ela aqui tenha uma harmonia no seu processo encarnatório. Entendi? Então, nesse corpo mental concreto, nós temos algumas coisas que ocorrem aqui. Por exemplo, ele alinha-se com os níveis superiores do ser, ou seja, é o corpo mental concreto que vai se alinhar com aquele campo cristalino, com a minha essência, com o meu espírito lá em cima. Lembra? É onde ficam armazenados os registros akáshicos. O que são isso? Registros akáshicos é a história do meu processo encarnatório, desde os momentos mais iniciais do meu processo de reencarnação, e é tudo aquilo que eu preciso saber do meu processo evolutivo, principalmente aquilo que é o somatório de cada existência. Somatório não é a soma, somatório é: eu posso ter uma vida aqui em que o resultado seja um processo negativo. E eu posso ter tido aqui uma vida em que o resultado seja um processo positivo. Eu posso ter evoluído ou não. Isso fica arquivado aqui. Né? Libera os karmas para a vivência atual. Você sabe o que é karma, né? Então, karma é o resultado de uma causa
em que eu tenho que, através de determinadas ações, ajustar isso. O karma não é nem bom nem mal. O karma é o resultado de alguma coisa que ocorreu comigo, que eu realizei durante a minha existência. Normalmente ficam liberados e arquivados aqui no mental concreto os maus karmas, principalmente aquilo que eu fiz contra mim mesmo. Então eu tenho uma existência em que eu fui alcoolista, ou fui fumante, ou fui drogado, aquilo em que eu, quando venho para cá, eu tenho uma determinada projeção de evolução e, por questões que não interessam, mas o meio ambiente, a sociedade, a maneira de comportamento me fez alterar o meu projeto encarnatório. E quando eu altero isso, eu registro lá atrás. E quando eu venho para cá, eu escolho isso. Cada vez que a minha alma vai encarnar, ela olha para trás, vai lá buscar nos escaninhos dos meus registros, arrastos, e aquilo que eu posso, nessa existência, pelo meu conhecimento, pela minha capacidade, eu posso resolver. Então cada um vem para cá escolhendo a sua cruz de isopor, né? Ninguém vem para cá para o sofrimento, com exceção das encarnações compulsórias. Tem outra coisa. Você tem alguns tipos de encarnações. Nós viemos aqui porque nós somos da parcela em que as encarnações são realizadas por escolha nossa. Nós queremos até furar a fila, lá dar um jeitinho para vir logo para cá, porque nós precisamos melhorar cada vez mais. Mas tem gente, tem pessoas que não conseguem isso, que estão muito atrasadas em termos de evolução, muito carregadas com as coisas que registraram no seu processo evolutivo e que vêm para cá naquilo que nós chamamos de encarnações compulsórias, ou seja, ele está perdendo o seu formato humano já, ele já está tanto tempo no umbral que ele não consegue mais por si só sair. Então, por benesse de nós que trabalhamos no outro plano, dos irmãos maiores, dos protetores, tiram esse ser, levam para o hospital esse ser num plano quase umbrali, quase terráqueo, né? E ali ele é reeducado, etc. E ele vem para cá, para uma encarnação compulsória, com sérias restrições físicas, psicológicas, biológicas, etc. Ele vem para cá para uma depuração inicial, para depois tomar a santa tomada. Tá? E é nesse campo aqui onde nós fizemos, aqui na biocibernética, as terapias de vidas passadas. Nós temos uma técnica, porque tudo na biocibernética são técnicas de ação, é um aprendizado de como eu faço isso, né? Então, nessas técnicas se aprende a como entrar no corpo, no campo mental da pessoa, acessar aquilo que para neste momento está influenciando essa pessoa negativamente e fazer essa reharmonização de energias da consciência da pessoa, porque lá é campo consciencial, no mental concreto, com o planeta, com pulsação planetária, e então se restabiliza um campo de luz, de flutuação de luz para a pessoa. E ela começa então a receber um outro impacto de energia que vai curá-la para sempre, porque o que é mexido em registro de vida passada com a técnica que se tem aqui, a pessoa é curada para sempre. Aquilo ali não incomoda mais, porque nós entramos no planeta também, tá? Aqui é onde se sofrem os impactos da vivência atual. Grandes traumas que se sofrem na vida, muitas vezes eles passam pelo conjunto de alma da gente. São tão impactantes e tão fortes, fazem com que isso vá se alojar lá atrás, são os traumas da existência atual. Então, nesses traumas da existência atual, muitas vezes você pega
na pessoa coisas que realmente esse trauma aqui ficou muito sério. Um exemplo típico é quando a criança perde a mãe, né, que é o grande ponto de referência, até os 2 anos e meio de idade. Então, né, essa perda, porque a criança está perdendo está trocando a sua alimentação, está aprendendo o convívio com a matéria e perde aquele contato espiritual que ela tem, isso pode ocasionar um trauma muito sério na criança que vai depois refletir na sua vida de adulto, né? Quando ela não desiste da encarnação, né? Porque quando nós vamos para cá, a gente sabe, né, que a gente tem uma certa combinação espiritual com os nossos pais, né, que são espíritos que a gente já conhece de outras e outras andanças, e a gente sabe que vai ser oportunizado que ela vai ser minha mãe, ele vai ser meu pai, e que nesse andar da carruagem nós vamos ajustar coisas que nós trouxemos para ajustar nessa vivência. Só que como eles vêm primeiro aqui, quando está na época de eu me aproximar do campo da mãe, algumas coisas acontecem por problemas que eles tiveram durante a própria existência, os problemas sociais, os problemas psicológicos que estão atravessando, que chega no momento em que está grávida e o cara diz para ela: droga, tu está grávida de novo, mulher? E a mulher diz: pois é, mas tu não te cuida, porque normalmente o homem sempre bota para a mulher. A mulher é que tem que se cuidar. Só que o espírito ele não está encaixado na mulher, ele está no campo de aura da mãe. E ele, até o nascimento, ele está ali ouvindo tudo o que eles dizem. E esses diálogos de não querer a gravidez no primeiro momento, né? Como é o caso do estupro, por exemplo, né? Se esquece, estupro sem gravidez pode ser uma agressão, mas estupro com gravidez existe uma vinculação espiritual. Então a gente tem que aprender a olhar essas coisas com dois olhos, né? E nisso as pessoas não querem essa gravidez. E o espírito pode muito bem dizer assim: não quer de novo? Muito bem, então eu desisto, e provoca um aborto espontâneo, né? Normalmente o aborto espontâneo é problema do espírito encarnante. E quando o aborto é provocado pelos pais, é problema de aumento de carga kármica dos genitores. Tá? Muito bem, então vamos adiante. E este corpo astral, ou este corpo de alma, como a gente diz, que a alma, esse é o campo, é o corpo em que nós encarnamos, é aquele que mantém-se de uma vivência que a gente diz assim: a alma é eterna. Ela é eterna porque nós aqui no planeta vamos levar ainda algumas centenas de encarnações até conseguirmos eliminar isso. Até nós conseguirmos um processo tal de evolução que nós vamos deixar de ser humanos, para sermos supra-humanos, né? Para vivermos em uma outra dimensão, com muito amor, com fraternidade. Mas por enquanto a gente tem que bater e voltar, bater e voltar, bater e voltar para corrigir muitas vezes só um valor moral, né? Por exemplo, vamos pegar alguns valores morais que a gente teria que equilibrar numa encarnação: paciência, tolerância, perseverança, aceitação, fraternidade e amor, né? Para o mais sublime deles, que seria a renúncia, né? Quando nós conseguimos vir nas encarnações, muitas vezes você vem para cá com um projeto somente para evoluir num processo moral desses. Eu vou ser tolerante nessa vida.
eu vou ser uma pessoa que vou procurar entender os outros, entender a manifestação dos outros, eu vou ser tolerante com o que a sociedade diz, com o que tudo dizem, com o que os outros falam, e comigo mesmo, né? Comigo mesmo, ser tolerante. E eu tenho que aprender antes disso tudo o perdão, né? Que é difícil, o perdão, ao auto-perdão. Então eu venho para cá e faço esse projeto encarnatório. E esse corpo astral, o corpo de alma, ele vem para cá e ele tem uma série de conexões também para cima. Ele vai trazer do corpo mental, né, os programas de ajuste kármico. Eu, como alma, eu vivo permanentemente no plano espiritual. Então eu vou trazer de lá as coisas em que eu preciso ajustar nesse momento. Vou trazer de lá os problemas genéticos, porque eu vou trazer geneticamente desde a minha terceira pré-encarnação, ou seja, eu tenho os genes do meu avô, do meu pai, e isso aí são genes com que eu não consigo mexer. Né? E eu vou, então, tenho um corpo que é de permanente de encarnação planetária. E uma coisa que eu tenho no corpo astral é que eu me mantenho no mundo espiritual de uma certa aparência, né, da minha última vivência, sabe? Por quê? Porque até aqueles que me são ligados, filhos, netos, que me conhecem, que vão precisar de um socorro espiritual na sua passada para lá, eu posso socorrê-los de acordo com o meu nível moral. Então, o contato visual com eles eu monto para isso, né? Porque a matéria do plano astral é a matéria plástica. Então, eu formo a minha aparência sempre para poder ter os meus níveis de relacionamento no plano astral. É o campo dos sentimentos e das emoções. Eu não gosto muito dessa definição do corpo emocional, porque na realidade os sentimentos estão muito ligados às emoções, né? E a nossa intenção, a nossa busca encarnatória é trocar as nossas emoções, aprender com as nossas emoções, mas transformá-las em sentimentos que são muito mais profundos. E é isso que é a finalidade nossa, que é trocar aos poucos as nossas emoções por sentimentos mais profundos, mais altos, mais evoluídos. Comanda e interpreta as ações vivenciais. No momento que eu venho para cá, eu moldo um corpo para estar aqui no planeta. Só que nada do que eu faço, do que os meus sentidos, daquilo que o meu corpo de manifestação biológica atua, reage no planeta, é comandado pela minha consciência material. Por isso existem aquelas conexões de ultravelocidade entre o corpo etérico, da matéria para o etérico, do etérico para o astral, que são os chamados chakras, que fazem essa conexão à velocidade de luz. Então, tudo aquilo que eu faço, realizo aqui no planeta, tem a minha ação de alma, com algumas exceções, como por exemplo, eu bloqueio isso. Eu estou de tal maneira materializado, estou de tal maneira ligado às coisas materiais que eu não me interessa essas coisas mais espirituais. Então eu bloqueio, meu mentor se afasta e eu fico agindo somente com aquilo que os meus sentidos dizem. E aí eu termino sempre dando com um burro de nada, né? Porque à medida que eu corto as minhas conexões espirituais, amanhã depois eu vou me arrepender. Por quê? Porque amanhã depois, quando me for cobrado um estado sentimental, eu não tenho para dar, eu sou pura emoção.
determina a nova matriz a cada experiência encarnatória, ou seja, eu moldo um corpo para cá. Eu tenho um corpo etérico que eu vou moldar e faço a minha adaptação a esse corpo etérico com uma matriz encarnatória. Então, minha alma está junto comigo. O meu corpo etérico está junto comigo. O meu campo biológico, o meu corpo de efeito para que as coisas ocorram. E a gente chama isso aqui como matriz de uma primeira banda de frequência, por quê? Porque como eu substituo 7 bilhões de células por dia, essas células, para serem fabricadas, primeiro elas têm que ser montadas em desejo e necessidade. E quem vai dizer da necessidade dessa célula é a minha alma. E a minha alma vai determinar, então, para uma segunda banda de frequência, que é o meu corpo etérico, aquilo que vai ser montado em energia do planeta, que vai transmitir ao meu corpo biológico uma terceira banda de frequência, que vai transformar esta intenção desta energia num corpo, numa célula biológica através do processo de mitose, que é um processo bem científico. Tá? E o corpo etérico? O corpo etérico é a matriz de energia de cada existência. Por que a matriz de cada existência? Porque o nosso corpo astral, por ele não ter células que estão extremamente ligadas, praticamente aqui sem espaço nenhum, nós recebemos o impacto das luzes do Sol. Porque eu vivo num plano de luz. Num plano de luz, numa outra frequência, consequentemente, mais rarefeita que esta frequência densa, pesada do planeta, do meu corpo biológico. Né? Então, o que acontece? Eu sou luz aqui. Eu sendo luz, que recebo todas as energias mais puras do Sol, a minha frequência deve ser em 350 trilhões de ciclos por segundo até 750 trilhões de ciclos por segundo. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que o nosso corpo físico é devagar quase parando. Tá? O corpo físico ele tem a pulsação mental nossa, 18 a 25 ciclos por segundo, pulsações por segundo, tá? Por segundo. Isso é o máximo. Alguns gênios têm até 35 pulsações por segundo. Mas para comandar essa massa encefálica, quando eu estou com 18, 20 pulsações por segundo, eu dou conta de todo o meu corpo biológico. Mas qual é a minha pulsação cardíaca? Quanto é que vocês pulsam? 70, 80 por segundo? Por minuto. Por minuto. Ou seja, eu sou devagar, quase parado. Né? Eu estou praticamente parado em termos de energia. Se o meu corpo biológico, que é regido pela pulsação cardíaca, que é regido pela minha corrente sanguínea, que leva as minhas proteínas, enzimas, etc., para todo o corpo, é muito lento isso, né? O corpo físico é muito lento. O meu corpo astral tem 375 trilhões de ciclos por segundo, ou seja, eu sou luz. Aonde eu estiver lá, eu sou muita luz. Então, o que foi feito para esse planeta? Para esse planeta foi criado um corpo intermediário. O que é esse corpo intermediário? Um redutor desta luz para poder trabalhar nesse planeta. Isso é engenharia fantástica, né? É uma engenharia
que não dá nem para a gente pensar como é que eles chegaram a essa conclusão. Porque como todo planeta, no seu processo evolutivo, ele é lento, e eu coloquei aqui na minha descida de quinta dimensão como espírito, eu projetei, né, uma alma para cá, numa terceira dimensão, essa alma ficando aqui, ela está absorvendo as luzes do Sol. Então, para eu poder trabalhar um corpo físico lento, devagar, quase parado, eu tenho que ter um corpo etérico, que é o corpo que então faz este jogo, esse amortecimento da minha alma, da minha consciência encarnatória, com o meu corpo biológico, devagar, quase parado. E esse corpo etérico é que então é moldado através do contato entre o espermatozoide e o óvulo da mulher, tá? Que a gente vai ver. É a matriz energética da existência, sede de chakras e de plexo solar, que a gente vai estudar isso quando fizer o segundo pilar. Não interfere nas decisões da vida, porque a característica dele é não ter vida própria, ele não tem consciência, ele é só um amortecedor. Que eu, com o meu estado material aqui, agarrado às coisas materiais, posso, no momento do desencarne, ficar ainda grudado aqui no planeta, porque ainda eu sou agarrado aos bens materiais. Então eu fico aqui um tempo, né, sem aceitar o socorro, sem aceitar nada, porque eu estou preocupado, o que vão fazer com as minhas coisas, né, com a minha matéria, com os bens que eu tenho, etc. Né? Até que chega um momento em que isso vai perdendo a força e eu necessariamente tenho que sair daqui. O corpo etérico é formado por éteres do planeta, né, que se diluem após o desencarne. Essa é a característica. Então, quando eu vou montar esse corpo etérico, eu pego do planeta os éteres do planeta. Eu pego o éter lumínico, eu pego o éter vital, eu pego o éter emocional, eu pego o éter, os outros éteres que eu vou precisar, né? E monto esse corpo. E aqui então, tudo aquilo que eu preciso de reposição celular já está formado em energia. Aqui eu deixei de pensar que eu preciso de uma célula para o fígado. Aqui a célula para o fígado já está montada em energia, está pronta para ir para o corpo biológico, compreende? Porque se eu não posso repor uma célula qualquer por um princípio físico, por um princípio simplesmente de reposição mitótica, eu tenho que ter um campo de energia nessa célula. Até porque cada célula sabe tudo do meu corpo, cada célula sabe todas as informações de tudo. Porque dentro de cada célula tem um programa, chamado programa mestre, tá? Que a gente vai ver isso mais tarde. O que nos diz o Ramatiz no livro Lucidações do Além? No dia em que a ciência humana entender o corpo etérico, o ser humano terá curado a maioria das suas doenças. Nós estamos ali, né? Porque hoje, com esses aceleradores que a gente tem, com essas máquinas laboratoriais extremamente evoluídas, nós estamos num ponto em que é uma questão de frequência e de repente eu estou fazendo lá uma cintilografia e vão descobrir que na realidade eu não tenho um fígado, está aparecendo um outro fígado junto. Então eu vou daqui um pouco descobrir o meu corpo etérico através de uma frequência em que é possível ser visto e não só pelos videntes, né? O meu corpo físico é um corpo de efeito. O meu corpo físico, ele reage de acordo com a minha mente e ele reage de acordo com os meus sentidos. Então, ele recebe os impulsos sensoriais da consciência espiritual, é a sede da mente concreta racional, né? Emana formas hereditárias de caráter, porque o caráter
da pessoa do ser só se forma depois dele estar no planeta. Então a forma hereditária de caráter são as cópias que nós fizemos de alguém parecido conosco, de alguém que é um orientador nosso, né? Às vezes um grande chefe, né? Eu contei isso a semana passada para você, o meu caso, em que a gente termina querendo imitar aquela pessoa naquilo que ela faz, né? Tem gente que diz assim, ela é tão querida, ela faz crochê que nem a mãe, ou que nem a avó. Ou seja, a criança está aprendendo, mas ela também está moldando o caráter dela a uma lição de alguém que conhece mais. E se ela não fizer a personalidade própria, ela vai ficar com o caráter dela embotado em questões que não são ela, né? Isso leva muito às nossas depressões e angústias hoje, angústias de viver, né? Pessoas que foram tolhidas no seu crescimento e que agora necessitam desabrochar e têm medo de tudo, as fobias, etc. Tá? Sofre os impactos ambientais. Isso aqui vocês vão aprender na radiestesia, né? Porque os impactos ambientais são energias que o planeta emite e que, dependendo do tempo em que eu moro numa determinada casa, de acordo com a radiação do planeta, de acordo com as fossas abissais, de acordo com as águas subterrâneas, com o tempo, essas energias que são microvolts, elas vão passando para o meu corpo e vão criando problemas. Por exemplo, uma pessoa que vive 30 anos na mesma casa, ela está mais sujeita a ter osteoporose do que uma pessoa que muda seguido de lugar. Por quê? Porque daquela osteoporose pode ser origem não de uma perda de massa biológica, mas uma perda de massa por processo de energia ambiental. Embaixo, ela está embaixo de uma fenda a 200 metros de profundidade, ela está debaixo de uma rede de água subterrânea ou da descarga da malha energética do próprio planeta, né? Um corpo de efeito, nunca de causa, campo das emoções mais instintivas, né? Porque nós estamos ligados aos nossos sentidos, conforme aos ajustes genéticos programados, ou seja, aqui que aquilo que eu programo é onde eu vou refletir. É o reflexo daquilo que eu trago para cá, do meu registro acástico, dos meus comprometimentos, vidas passadas, eu vou refletir no corpo biológico exatamente a densidade dessas energias. Acuso os estados de saúde e de doença, né? E eu, a matriz da terceira banda de frequência, ou seja, aqui, aquilo que eu pensei em reposição de célula, que eu criei a célula energética, aqui já está reposta. A célula já foi recolocada no lugar, né? Por um processo de mitose. Mitose é o processo da substituição celular. Tá? Muito bem. Então, para a concretização da vida, é necessário que a alma realize uma troca de informação a partir de um projeto existencial formulado antes da concepção. O que eu quis dizer com isso? É que sempre nós viemos para cá, nós, que eu digo, somos nós que estamos aqui, nós, as pessoas que nós conhecemos, nós, as pessoas que têm uma determinada encarnação que a gente sabe que está com um problema sério, está desempregado, está com um problema de saúde, ou esse aqui que está tão bem na vida. São coisas que nós programamos através de um projeto pré-existencial, sempre. Né? Tudo que ocorre no corpo biológico tem a sua origem ou contrapartida nos corpos mais sutis, sempre. Daí porque pode-se entender o complexo, então, de biocibernética, ou seja, a vida em tempos de movimento, isso é bio, é vida.
Cibernética é a vida realizada em tempos e movimentos absolutamente precisos, com matriz composta de uma geometria cósmica. Porque quando vocês lerem ali a criação do parto, vocês vão ver que primeiro é criado, no sopro da divindade, uma geometria. Primeiro são criadas esferas e cubos, e a partir daí, tudo o demais é criado. O campo elétrico, o campo magnético, o campo gravitacional, até o parto, e do parto então vem para as partículas pré-atômicas, atômicas, células, etc., do ser humano. Então nós somos uma geometria cósmica que realiza a sua harmonia encarnatória através do comando da consciência do ser, ou seja, da alma do ser. Então nós não somos seres que somos somente espirituais, porque nós temos um componente que utiliza a matéria, mas nós temos um projeto encarnatório que nos torna espirituais, porque quem vai comandar isso é o nosso processo de evolução moral. Dá para entender isso? Ou seja, a alma, a minha vivência espiritual, o meu processo de evolução espiritual é que vai comandar cada projeto que eu fizer para vir para cá. Aonde eu acordei com os meus genitores, como é que eu vou fazer isso aqui? Né? Eu sou filho de fazendeiros de São Borja, né? Mas eu nasci em São Luís Gonzaga porque o meu pai vendeu a fazenda de São Borja, veio para São Luís Gonzaga para poder tratar minha mãe, porque a mamãe já estava com tuberculose, antes de eu nascer. Bom, quando eu nasci, a minha mãe era, que eu me lembro, a visão mais pequena que eu tenho da minha mãe, ela estava num quarto e tinha uma tábua no quarto, em que a gente enxergava a cama dela. Mas não se podia entrar no quarto, porque a tuberculose era altamente contagiosa. Então era ali que eu enxergava a minha mãe. Depois meu pai vendeu a fazenda em São Luís Gonzaga para poder vir para Porto Alegre, para minha mãe ficar internada no Hospital Belém. No Hospital Belém eu me lembro de uma vez que eu vi a minha mãe lá dentro. Uma vez. E o mais, na casa onde morávamos, ali na rua 7 de setembro, também tinha uma tábua na porta. E quando a minha mãe ficou muito mal em 1946, eu tinha então daí 7 anos, nós fomos entregues, eu e meu irmão mais novo, para os irmãos da maçonaria do meu pai. E no ano seguinte minha mãe faleceu. Então eu não tenho imagem da minha mãe, mas eu trouxe no meu campo de energia todo aquele trauma da perda da mãe nova, né? Fiz um processo bronquiasmático, né? O que é o processo bronquiasmático? Eu não quero mais viver, eu não sei respirar, né? E ali por diante eu vim com esse negócio aqui. Então, qual é o processo encarnatório da minha mãe, né? Para gerar 5 filhos e morrer, né? Como é que esse ser veio para esse planeta fazer essa doação de energia, criar 5 novas vidas? Uma morreu com 2 anos, a minha segunda irmã, e depois morre, né? É um encontro que eu quero fazer no outro lado para perguntar, né? Então, esta visão biocibernética do ser nos permite então que a gente possa dizer, e daqui para adiante vai ser sempre assim, que nós somos um complexo biocibernético. Ou seja, nós vamos estudar e verificar no corpo etérico todas essas nuances da cibernética, centrais elétricas, ligações com os órgãos, ligações centrais com centrais,
Como é que se dá as descargas entre as esferas de consciência? Onde é que uma esfera a gente pode entrar? Por que não pode entrar na outra? Então vocês vão ver